Olá pessoal, a gente estava com saudade, né? Estamos começando a ficar íntimos de novo, porque é o segundo programa inédito que você vai ver hoje do Casa Brasil. Tem muita novidade vindo por aí no mês de março, mas não vou contar por enquanto não, a gente só vai falando que vai ter novidades, tá bom? Hoje tem uma entrevistada especialíssima comigo, que é a Priscila Arvani, que está aqui do meu lado. Obrigado, Priscila, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito gostoso. E a gente está falando muito e vai falar muito esse ano sobre morar, sobre casa, porque nunca a gente ficou tanto tempo em casa, né, Priscila? Se a casa já era uma coisa importante antes da pandemia, pós-pandemia, então talvez ela seja a mais importante para a família toda, né? E foi muito engraçado, a gente que está no comércio, aqui na Estoque, você deve ter sentido lá também, que as pessoas se voltaram muito para casa durante a pandemia. Com certeza. Né? A atenção das pessoas voltou para casa. Falaram, nossa, minha casa podia ser melhor nisso, podia me atender melhor naquilo, eu poderia mudar isso, mudar aquilo. Aí os profissionais foram muito requisitados, as lojas também foram, né? Sim. E a gente vem vindo nesse pique, não acabou isso. Acho que as pessoas voltaram a atenção para casa. Sim. Não é? Você sentiu isso em primeiro lugar e eu queria entender por que você escolheu a arquitetura como profissão. A gente sentiu bastante mesmo lá no escritório e em casa também, né? E nosso meio de clientes e de amigos, familiares. Bom, eu escolhi a arquitetura, desde sempre eu tinha essa... Desde criança eu vinha nos lugares e eu tinha essa sensibilidade em sentir os ambientes, né? Às vezes me fazia mal, às vezes eu estava muito bem. E eu escolhi a arquitetura por conta de gostar de estar nos espaços e sentir, observar, né? Então, essa foi uma das questões que eu escolhi para ser arquiteta. Que é aquela sensação que em casa todo mundo tem de vez em quando. Isso. Você entra num lugar e fala, ai, que vontade de ficar aqui. Exatamente. Né? E entra em lugares que fala, ai, não tô legal. Automaticamente, às vezes, você joga a mão aqui, meio que se protege e fala, quero sair desse lugar. Exatamente. Né? Você não vê isso, não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com o ambiente, com a energia. Como é que você define essa coisa? Porque essa é uma experiência boa, né, gente? Quem é de vocês aí em casa que nunca fez isso na vida? Entrou num lugar e fala, ai, quero ficar, estou acolhido, ou num lugar que você sente uma repulsa. A que você atribui isso, Priscila? Então, existem diversos fatores, né? Tanto o físico quanto o emocional e sim também o espiritual. No físico são os gatilhos que o espaço tem, né? Que ali vai gerar uma sensação e aquela sensação pode ser ruim ou pode ser boa, né? Então depende muito do caso e do ambiente como ele está montado, né? Independente da questão estética ou questão funcional, que sim é muito importante. Mas é importante conhecer, né, a pessoa que está no ambiente, se conhecer, né? Eu falo sempre que a medicina do ambiente é um convite do autoconhecimento. Através do ambiente, a pessoa buscar dentro de si aquilo que faz sentido, né? Entendi. E não só o estético, né? Então, sim, na questão física, esses gatilhos, eles têm um processo químico no nosso corpo, né? Hoje a neuroarquitetura, ela vem explicando isso. Neuroarquitetura, já existe esse termo, então, já existe, dentro da arquitetura. É o termo que liga a ciência com a arquitetura, né? Então, existe um processo químico, biológico, né? Que o nosso organismo reage aos gatilhos. Então, essa Vamos questão tentar definir para o pessoal física. de casa. A gente está falando de medicina do ambiente, gente. Olha que bacana isso para a gente trazer logo no início do ano para vocês que estão aí em casa, né? De repente você está aí na sua sala, né? Vamos brincar com quem está lá em casa, né, Priscila? Isso. Aí, como é que você está se sentindo nesse ambiente que você está aí? Ele é agradável? É desagradável? É escuro? É claro? A temperatura? Isso. São muitas sensações que você tem quando você está no espaço, né? Isso. E aquele espaço passa informações para você. Exatamente. É por aí que a gente deve começar essa consciência de como eu Sim. estou me sentindo nesse espaço. Exatamente, porque tudo é informação, né? Tudo é informação.
Do quadro da parede, a almofada, sim, o piso que eu uso, a temperatura, o cheiro, tudo. Iluminação, acústica, né? Então são várias informações, inclusive entorno, né? Então redes de alta tensão, antena de celular, frequências da Terra. Então existem muitas informações, inclusive, que a gente nem capta a olho nu, mas o nosso sistema, ele está sentindo. Interessante isso, né? Então, interessante. É uma visão mais, como é que a gente pode dizer? Ela não é tão lógica, não é tão intelectual. Ela também tem que partir para uma análise sensorial que é mais sensitiva, eu vou dizer. Sim. Então, e como é que a gente aguça esse sensitivo? É começando a prestar atenção nisso, tudo isso? Exatamente. Esse é o começo? Esse é o começo. É prestar atenção se algo ali incomoda. Então vamos fazer exercício? Vai, você que está em casa aí, gente, faz esse teste agora. Esquece da gente um minutinho aí, olha em volta na sua sala, no ambiente que você está e tenta descobrir uma coisa que não te agrada nesse ambiente. Acho que é um bom exercício, que talvez você nunca tivesse notado que aquilo não te agrada, mas que quando você olha para aquilo pode te trazer uma má lembrança, pode trazer uma sensação de um peso que você não sabe explicar, é intuitivo. Né? Todo mundo vai achar aí, eu tenho certeza, independente do nível social, se é bem decorado, se é mal decorado, se é grande o ambiente, se é pequeno o ambiente, todo mundo vai achar coisas ruins e também coisas boas, positivas. Sim, como um objeto, por exemplo, que ganhou de um familiar muito querido. É uma lembrança afetiva. Sim. Toda vez que a pessoa olha, mesmo que ela não preste atenção todo momento e recorde do dia que ela ganhou esse objeto. Que traga boas lembranças e boas sensações pela memória. Mas só pelo fato dela estar ali e ela estar olhando todo dia, ela passa, mesmo que não repare naquele momento, né, conscientemente, ela está recebendo essa informação e isso deixa um bem-estar nela, né? Então os gatilhos são esses? É disso que a gente está falando? Isso. Imagens, a gente chama de iconografia. É uma das técnicas dentro da medicina do ambiente. Por exemplo, né? Então, um quadro, né? Uma forma. Então, tudo isso são informações que o nosso organismo capta. E aí, dentro disso, a gente está tendo uma reação física e emocional, com né? certeza. Consequentemente. Com certeza. Tem lugares da casa que eles sempre geram mais atrito, eu acho. Sim. E tem lugares da casa que sempre geram mais reconciliamento, boas conversas. Sim. Então, a atenção, gente, acho que é o primeiro ponto. Veja bem. Por que a gente está trazendo a Priscila Arvani aqui? Ela trabalha numa empresa com seu marido, que também é engenheiro civil, não é isso? A Priscila é uma especialista nessa área e se desenvolveu nessa área. A arquitetura, a gente está acostumado a pensar em interiores, que você também é um profissional de interiores, né? Porque necessita para essa profissão. É só com a estética. Hoje, a arquitetura, o design de interiores vai muito além da estética. Se a sua casa está com cara de revista ou não, ok, é bacana, já é um bom gatilho que as coisas estejam harmoniosas. Com certeza. Mas essa sensibilidade com relação ao ambiente que você vive, um profissional vai se especializando por uma nova vertente da arquitetura e de design de interiores, que vai bater no comportamento das pessoas dentro desse lugar. Não que isso não existisse, não é nenhuma novidade. Não. Quem estuda arquitetura sabe que a arquitetura mexe com as sensações e comportamentos das pessoas naquele espaço. Com certeza. Mas a atenção que está se dando para isso nesse momento é que é a diferença, não é, Priscila? Exatamente. Principalmente num período de pandemia, onde as pessoas estão procurando uma cura para o seu organismo, para a sua vida, para o seu organismo, é a palavra, para o seu organismo, mas também precisa curar o que está em volta dela, que é o ambiente, não é isso? Exatamente. E aí como é que funciona essa história toda? Bom, acho que é melhor a gente falar disso no próximo bloco, porque o nosso produtor vai mandar cortar já. Mas assim, você tem conseguido, antes da gente falar como funciona esse trabalho,
Você tem conseguido mostrar a importância disso para as pessoas, para os seus clientes, por exemplo? Com certeza. Eles vêm procurando isso também? Vêm procurando. Hoje eu posso dizer que 90% dos meus clientes, eles vêm por conta desse trabalho. E as transformações são assim, eu acho que é o que me preenche hoje, que eu vejo que a arquitetura realmente faz sentido na minha vida, voltada a essa questão de contribuir para que a pessoa se encontre, se transforme e transforme a vida dela, porque é uma transformação. Você está se propondo a um trabalho terapêutico, na verdade. Sim, eu sou então. terapeuta de ambientes. É uma terapeuta de ambientes. Então existe esse termo hoje para essa profissão. Existe. O terapeuta de ambientes. Sim. Tá bacana, né? Também tô adorando a gente começar o ano com essa energia da Priscila falando sobre um assunto tão importante, né? Olha que gostoso você estar aí na sua casa, continua observando o seu ambiente, aproveita esse intervalozinho e a gente já volta com a Priscila falando um pouco mais sobre terapia do ambiente, sobre a cura do ambiente, a medicina do ambiente. A gente volta já. Voltamos então nesse segundo bloco do segundo programa do Casa Brasil, agora em fevereiro de 2021, com muita novidade para você. A gente vai falar muito esse ano sobre morar, sobre estar em casa, com as pessoas, com a casa, com o ambiente. E é isso que a gente está começando a trazer para você com a Priscila Arvani, então, que é uma especialista em medicina do ambiente. Ou seja, não só a gente, enquanto organismo, precisa de ajuda, de ser curado, mas os ambientes que a gente vive também precisam de cura, não é isso? Sim. Priscila, existe uma relação estreita entre a medicina do ambiente, que é o que você está trazendo para a gente, com essa coisa próxima que muita gente já conhece, que é o Feng Shui, que é aquela técnica chinesa. De também curas de ambiente. Sim. E constelação familiar, que é um método de terapia que também traz resgates para as pessoas. Quer dizer, existe esse triângulo entre medicina do ambiente, Feng Shui e constelação familiar. Isso. É isso? Isso. São várias técnicas diferentes isso. que vão tentar trazer o bem-estar para quem mora naquela casa, isso. naquele espaço. É isso? Dá para falar dessa relação? Dá. Na verdade, a medicina do ambiente é uma técnica onde incorpora várias ferramentas, como aromaterapia, iconografia, o Feng Shui. Então, o Feng Shui a gente utiliza no método de mapeamento da planta. Tá. Né? Então, a gente mapeia a planta nos setores, né, do baguá. O baguá é essa figura que você está vendo aí, que eu vou colocar, que você vai colocando na planta e entendendo qual canto da casa se relaciona a que área. Exatamente. É isso? O trabalho, o sucesso, prosperidade, amigos, relacionamento. Então, a gente consegue fazer o diagnóstico na planta, né? E cada setor é uma energia. Então, por exemplo, o setor de amigos do baguá é energia de pai. Né? Então... Antes de ir para frente, só para o pessoal acompanhar a gente. Gente, é assim, ó. Ela pega a planta da casa, coloca na mesa. O baguá, que é esse instrumento já desenvolvido pela medicina chinesa lá atrás, enfim, é colocado em cima da planta da sua casa. O baguá vai indicar qual lugar da sua casa é mais propício para determinadas coisas, é isso? Então tem um lugar mais voltado para, exemplo, trabalho. Trabalho. Então deve ser o lugar onde deveria ficar seu home office, por exemplo, para trabalhar em casa. Sim. Normalmente seria. Sim. Aí um outro lugar que pode ser afetividade. Relacionamento. Então você mapeia isso na planta da pessoa. Isso. A partir daí o que acontece? A partir daí a gente descobre onde que tá as deficiências, né, energéticas. Tá. E isso tem muito a ver com a constelação, porque cada setor desse, ele diz respeito a uma energia na nossa vida, principalmente voltado para o nosso sistema familiar. Quer dizer, a família acompanha a gente para a vida inteira, né? Para a vida inteira. Quem pensa que se livrou dela é mentirinha. Isso. No inconsciente está tudo lá. A nossa criança, como ela se relacionou com o pai, com a mãe, com o irmão. Tá. E aí, como nós vamos ser no nosso sistema, no sistema que nós vamos formar. Entendi. Né? Então, tem o sistema da nossa família, pai e mãe, né?
que a gente carrega, traz junto. E depois do sistema que nós fazemos. Que é a minha família atual que está morando naquela casa. Exatamente. Talvez minha esposa, meu filho, minha Sim. sogra, o cachorro, tudo Isso, faz parte. Todas as pessoas que estão ali. E é nisso que você vai mexer. Exatamente. E como que é a cura do ambiente, já que a gente está falando isso? Então eu percebi que o setor não está legal lá. Me dá um exemplo, vai. Um exemplo, por exemplo, uma pessoa que hoje a maioria dos clientes vem buscar não sei o que fazer. Eu tenho uma profissão, mas eu não gosto dessa profissão e eu estou perdida. Então tem uma questão aí com carreira. Normalmente, não são todos os casos, mas uma grande parcela dos casos que eu estou tratando hoje, inclusive, a pessoa tem uma dificuldade com a carreira em seguir mesmo para algo que contempla no coração, energia do pai, porque o pai é o que coloca para a vida. A mãe nutre, a mãe traz toda a energia de sobrevivência, de sustentação, e depois o pai vem... Empurra do ninho e fala, vai! Do ninho, exatamente isso. Voa e vai embora, é bem o papel do pai mesmo. Voa e vai embora, eu acredito em você. É. E quando a pessoa tem uma questão com o pai, ou o pai foi ausente, ou não teve o pai, ou tem alguma questão ali de traumas com o pai, essa pessoa certamente vai ter dificuldade na vida com a carreira. Então ali... Você já tinha pensado nisso, gente? Você está perdidão em casa, tá meio desnorteado, não sabe para onde ir, você vai vender pipoca ou vai ser cineasta? Pode ter a ver com a energia do pai, Sim. que é aquela que assume, quer dizer... Parece que chama você para responsabilidade, mas o que eu quero? É só eu que posso decidir. Ninguém pode decidir isso para mim, na verdade. Exatamente. Olha, tem uma lógica aí muito interessante. Com certeza. Mas aí como é que você vai atuar nesse ambiente? Você percebeu que a energia do pai é o problema, tá? Quando a gente percebe, lógico que a gente faz um diagnóstico mais profundo, né? Que aí é um briefing mesmo, que a gente vai resgatando informações e às vezes a pessoa traz uma informação muito no sutil. Né? Então a gente capta aquela informação. E muito terapêutico, gente. Eu estou vendo essa mulher mais como terapeuta do que como arquiteta. Não fica sobreposto a terapia sobre a arquitetura? Você não se sente mais terapeuta hoje, não? Às vezes sim, depende da situação, a gente acaba Porque às vezes a planta da casa ficou lá meio de lado, fala, peraí, vamos conversar sobre o seu pai, vamos resolver esse problema, depois a gente volta a falar da casa. Acontece isso, Acontece. Então. As nossas reuniões sempre são um pouco mais extensas por conta disso. Entendi, um atendimento muito mais delicado. E você tem, às vezes, um terapeuta junto com você nesse processo? Sim, a gente tem, sim, alguns parceiros, né? Um deles é a Arlete. Um deles é a Arlete, que foi minha professora, Arlete Menegatti. Oi, Arlete, um beijo. Profissional. Já entrevistamos a Arlete aqui falando de constelação familiar, que é esse método terapêutico que está tão em alta hoje. Sim. Então, a Arlete também pode trabalhar com você nisso. Sim, eu indico muito. Então, a gente fez o diagnóstico. Uma das formas que a gente pode ativar esse resgate da pessoa, né, com o pai, é trazendo uma foto nesse ambiente, que é fortalecer a energia do pai, uma foto do pai com aquela pessoa criança, porque é bem provável que ela tenha ali algum trauma de infância. Então é um resgate, né, da criança interior com esse pai. Vamos mostrar algumas fotos de cura, que você possa mostrar. Por exemplo, me dê alguns exemplos de coisas físicas para as pessoas que estão em casa, porque para vocês que são da área é fácil entender. Às vezes, para mim, que sou terapeuta, é fácil até entender, que sou psicólogo. Quem está lá em casa, que é leigo, às vezes ainda tem uma dificuldade. Vamos tentar jogar umas fotos no vídeo enquanto você vai falando. Algumas dicas de cura que você pode fazer mudando coisas de lugar, mudando de cor. Me dê alguns exemplos que a gente possa mostrar com fotos isso, por favor. A gente pode ativar com a frequência das cores, né? Com a aromaterapia. Então, a aromaterapia, por exemplo, a gente pode utilizar o cedro, que tem muita energia do pai. Então, se você sentir o óleo essencial do cedro, ele é bem masculino mesmo, ele é raízes, né? Então, uma das formas... Então, os óleos essenciais você usa como recurso. Sou aromaterapeuta cores também. Você usa mudando cores do ambiente para mudar a energia daquele ambiente. O elemento,
né? Tá. Então os elementos a gente pode trazer também. O que é o elemento? Elemento madeira, metal, Ok. né? Naturais, Natural. então. Onde pôr metal, onde pôr Exatamente. madeira. As formas no setor de pai a gente usa bastante forma redonda, Entendi. né? Oval, que Entendi. são formas que traz essa energia. Essa energia. E essa é só do pai, que é um exemplo. Só do pai, Cada que é um lugar exemplo. da casa vai requerer determinadas coisas. Exatamente. Então, aroma, porque, gente, aromas atinge direto o hipotálamo e falam Exatamente. direto com a nossa memória afetiva. Isso. As pessoas não têm ideia do poder do aroma em casa. Com certeza. Cores, formas, o tipo de matéria-prima que você vai usar nas suas Isso. decorações, na construção da casa, enfim. Isso. Esse assunto é muito extenso. É muito extenso. Você me avisou no começo que era, eu não acreditei. É bastante extenso. Acabou nosso tempo, produção? Acabou? Olha, eu acho que o gostoso e o interesse da gente como programa é tentar despertar curiosidades para que as pessoas pesquisem mais, né? Sim. Você quer deixar alguma dica de como pesquisar mais sobre esse assunto, por exemplo? Eu acho que uma dica é as pessoas começarem a sentir os seus próprios ambientes mesmo. E antes de querer harmonizar, procurar entender como que está dentro de si Batendo mesmo. isso, Exatamente. A gente gosta de falar que é uma ressonância, né? A casa é uma extensão do que nós somos, né? Sem dúvida. Então, por conta de ser uma extensão do que nós somos, algo lá dentro às vezes está ressoando e a nossa própria casa pode dizer o que é. Pode estar refletindo. Pode estar refletindo, né? Às vezes numa boa. patologia, às vezes uma patologia ali que tem Um descontentamento. descontentamento. Uma coisa que está lá no relacionamento e está se refletindo na parte estrutural da Estrutural. casa, da decoração, né? Exatamente. Gente, muito legal. Se a gente conseguir despertar nesse público a importância do dentro e do fora, Isso. e que os dois são muito importantes, porque eles se Com conversam certeza. o tempo todo, a gente fica feliz, né, Priscila? Com certeza. Priscila Arvani, muito obrigado por Eu ter que vindo. agradeço. Sou muito grato também de você se deslocar nesse momento tão cuidadoso que todos nós estamos vivendo, você em casa também. Muito cuidado, se cuide, a gente está respeitando aqui uma distância sempre que a gente se sinta seguro em ambientes arejados, tá? Isso é bastante importante, mas a gente está junto de novo. E juntos fica tudo muito mais fácil, eu não tenho dúvida disso. Obrigado, beijo, até o próximo Beijo. programa, se Deus quiser. Obrigado, Priscila. Obrigada. Um beijo na obrigada. família, obrigado.